Mais uma vez, bem-vindos. Meu nome é Leandro, faço parte da Sociedade Lar da Caridade aqui de Porto Alegre. E dentro desse circuito de pequenas palestras que temos semanalmente disponibilizados aqui no canal do YouTube, hoje trago um assunto um pouco diferente. Eu particularmente gosto muito do autor espiritual André Luiz e de Emmanuel. Ambas as psicografias desses dois autores espirituais trazidas pelo nosso querido Chico Xavier, porque eles nos trazem ensinamentos valiosos. Dentre a obra de Chico, que é basicamente 400 e tantos livros, tem a série André Luiz e a série Emmanuel, trazendo informações, aprendizado, muitos aprendizados. E cada vez que se lê ou relê o livro desses autores espirituais, nas mesmas páginas que passamos, conseguimos buscar novos conhecimentos. Como eu sempre digo, dentro dos estudos que nós fazemos com os grupos aqui da casa, são níveis. À medida que nós evoluímos dentro do conhecimento espiritual, nós vamos cavocando níveis mais baixos, mais profundos dentro da própria literatura. Então, num primeiro momento, numa primeira leitura de um livro, eu arranho a superfície do que ele está me falando. Num outro momento, já com um pouco mais de esclarecimento espiritual, eu já vou um pouco mais profundo, então já pego um nível 2, né? E assim a gente vai cavocando. E dentro dessa obra, eu gosto uma que é André Luiz, é o primeiro livro dele, O Nosso Lar. Dentro do livro, o que me chama muito a atenção é a mensagem inicial de André Luiz para esse livro, O Nosso Lar. E quero hoje tomar a liberdade de fazer uma pequena leitura, vou fazendo uma pequena leitura e dissertando sobre algumas coisas que André nos coloca dentro dessa mensagem. Porque essa mensagem nos traz, logo de abertura da sua obra, começa a descortinar todo o mundo espiritual, toda a grandeza do universo que nos cerca, do que é evoluir espiritualmente falando. Então, chega de delongas e vamos ao que interessa. Então, o livro Nosso Lar começa com a mensagem de André Luiz, e essa mensagem começa da seguinte maneira: a vida não cessa. A vida é fonte eterna, e a morte é o jogo escuro das ilusões. Então vejo que nessa primeira frase, André já começa nos colocando peremptoriamente: a vida não acaba a partir do momento que cerramos os nossos olhos aqui no mundo físico. A vida não acaba a partir do momento que deixamos para trás o nosso corpo físico, a partir do momento que o nosso corpo físico perde a vitalidade e vem a morrer. A vida não cessa. Isso já nos chama a atenção. Ele nos coloca ainda, é fonte eterna. Porque Deus nos criou como espíritos simples e ignorantes. E a partir daí temos a eternidade para a nossa evolução. Temos a eternidade para viver, para existir, para amar. Então, André Luiz começa justamente a sua mensagem nos dando o primordial, a esperança de que a morte não é simplesmente um cerrar de portas e deixar de existir. A morte simplesmente é troco de dimensão, continua a existir em algum outro plano, de alguma outra maneira.
E ele fala, seguindo aqui, ele fala, a morte é o jogo escuro das ilusões. Porque a morte, para quem não acredita em absolutamente nada, é um obstáculo escuro. É simplesmente, não existe, é o nada em si. E ele chama então que a morte, por isso que ele fala que a morte é o jogo escuro das ilusões, porque as pessoas, quando são materialistas, ou não precisa ser tão materialista, mas não acredita que depois da morte se tem alguma existência, é uma ilusão isso. Porque como veremos mais adiante que ele fala, não é porque deixou o corpo físico aqui, que simplesmente descerrou os olhos para a vida física, que deixamos de existir e que deixamos de ter problemas, inclusive. Que deixamos de amar, que deixamos de viver, de ter afeto ou antipatias por aqueles que nos rodeiam. Por isso que ele fala que a morte é o jogo escuro das ilusões. Porque como a vida não cessa, a morte é uma ilusão. E seguindo, o grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Aqui André Luiz nos faz um comparativo. Um grande e vasto rio que deságua no oceano. Esse grande e vasto rio, né, é a alma. É a nossa alma que vai percorrendo trajetos, vai descendo vales, montanhas, né, vai percorrendo, vai recebendo afluentes, pequenos rios que vão se conectando, avolumando em termos de água. É a nossa vida, nós vamos percorrendo caminhos. Aqui e ali recebemos afluentes de conhecimento, de cultura, de informação e vamos crescendo intelectualmente, e vamos crescendo espiritualmente e vamos tomando volume como espíritos, como filhos do Criador. Até que chega um momento, como o rio, que desaguamos no imenso oceano. E o que é esse imenso oceano? É o imenso oceano da sabedoria, é o imenso oceano do universo em si. O universo se abre para nós. Quando pensarmos nesse sentido, hoje estamos no orbe terrestre e há distritos ao orbe terrestre. Não vamos usar a palavra presos, mas há distritos ao orbe terrestre. Eu, Leandro, no momento que desencarnar, deixar meu corpo físico para trás, não posso simplesmente olhar para a espiritualidade superior e dizer assim, pegar meu boné e dizer, estou indo, estou partindo. Vou para um planeta ou para um orbe mais evoluído. Vou participar como ser da civilização do universo, da criação. Não. Eu estou numa escola e aqui permanecerei neste internato até ter condições de sair daqui. Nós passamos a ter esse direito à medida que evoluímos espiritualmente e estaremos aptos a desaguar nesse oceano da criação e ter a liberdade de participar desse oceano, de andarmos livremente pelo universo criado por Deus, a partir do momento que tivermos condições e evolução espiritual pertinente que nos habilite a isto. Aqui André Luiz diz que nós, fazendo uma analogia com o rio, desaguaremos nesse oceano. Não significa que já temos a condição espiritual de desaguar, mas desaguaremos. Esse é o nosso destino.
E aí ele continua. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. O que ele quer dizer? Morrer é simples. Morrer é fácil. Se pararmos e observarmos o universo, o que nos cerca, a criação que nos cerca nesse instante, nós vamos perceber que não é o universo, não somos nós fazemos parte deste universo. E que a todo instante há seres partindo, espíritos humanizados, espíritos animalizados, espíritos ainda no estágio vegetal. A toda hora um trânsito entre as dimensões. E esse trânsito é intenso, é uma rodoviária de um grande volume de trânsito. É um aeroporto com muito movimento. Porque as chegadas e partidas, elas são constantes. Então ele deixa bem claro, desencarnar, partir, é simples. A única certeza que nós temos a partir do momento que aqui aportamos é isso, é que um momento da vida vamos parar numa estação e ali desembarcaremos. É a única certeza que temos. O resto do trajeto entre o ponto de chegada e o ponto de partida, que seria o nosso nascimento no plano carnal, e o nosso ponto de partida, que seria a estação que vamos desembarcar e voltar para o plano espiritual, o resto nesse intervalo é o que nós fazemos. São as escolhas, é o nosso livre-arbítrio, são os nossos projetos colocados em prática. Assim como que quando chegamos no plano espiritual, a única certeza que nós temos lá também é que uma hora retornaremos para cá. Que temos essa necessidade de retornar ainda ao plano físico para a nossa evolução. Então essas são as únicas certezas. E tanto partir daqui para lá como de lá para cá são movimentos simples e obrigatórios. Fazem parte do nosso desenvolvimento. Vamos continuar a leitura. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Aqui ele levanta o que muita gente acha que acontece, que a partir do momento que nos libertamos dessa roupagem física, morremos, viramos santos. Muito pelo contrário, continuamos a ser exatamente aquilo que somos. Não nos tornamos santos, não nos tornamos a luz da perfeição só porque largamos o corpo físico para trás. Ele faz uma analogia muito boa. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestido nada tem a ver com as soluções do ser. Eu posso trocar de roupa e continuar sendo a essência, o Leandro. E aí ele continua. Ó caminhos da alma, misteriosos caminhos do coração. É essencial percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama. Conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. O que ele nos faz aqui? Ele nos faz um convite. Para que esse caminho que percorremos hoje, nós venhamos a percebê-lo como uma benesse do Pai. Que venhamos a aproveitar cada instante dessa existência, para conhecer cada detalhe dessa existência. É como quando decidimos comer um prato de comida que adoramos, que gostamos, que temos
sabor, temos vontade de comer. Cada colherada é um prazer, cada colherada é uma degustação, você fica saboreando aquilo e sentindo o sabor, sentindo o odor e fica processando aquilo. Nós temos que aprender a fazer isso com a nossa vida. Porque a nossa vida é essa comida que adoramos. Só que muitas vezes nos esquecemos que essas experiências, algumas experiências, têm alguns resultados um tanto quanto doloridos, desagradáveis. Mas precisamos aprender a saber degustar isso também. Aprender cada detalhe dessas experiências, saborear cada detalhe dessas experiências, porque é isso que nos faz crescer espiritualmente. Aqui ele nos conclama a isso, que as experiências que venhamos a passar, venhamos a saboreá-las, a experimentá-las com gosto, mesmo quando essas experiências não têm, de repente, um gosto tão apetitoso, quando não sejam com resultados aqueles os quais gostaríamos que fossem, mas que venhamos a saboreá-las, porque é isso que vale a pena na vida. É a passar pela experiência e adquirir alguma coisa, sair depois da experiência passada, sair com alguma coisa. Pode ser que, estava envolvido numa experiência que eu poderia ter ganhos materiais, sim, e não. Mas alguma coisa a gente sempre sai dessas experiências. E temos que aprender a dar valor a isso. Porque muitas vezes nos esquecemos de dar valor a isso. Continuando, ele coloca: seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Então, quando a gente não aproveita e não conhece detalhe a detalhe, cada detalhe da nossa existência, não aproveitamos para saborear cada detalhe dessa existência, o baixar do pano não vai resolver nenhuma questão transcendental. Não vai me apresentar o resultado que eu quero. E aí vem uma das partes mais belas que eu já li, na minha humilde opinião. Uma existência é um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo é uma aquisição. E uma morte é um sopro renovador. E finalizando, quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos e quantas mortes necessitamos ainda para alcançar a paz, a maturidade e a iluminação espiritual de que tanto precisamos para sermos considerados efetivamente como um ser universal. Para sermos considerados como um ser civilizado, eu diria. Porque só poderemos
efetivamente conhecer outras paragens desse universo a partir do momento que nos tornarmos efetivamente civilizados perante a espiritualidade e perante Deus. Era isso que eu tinha para esse momento. Deixo esses pensamentos como reflexão e aconselho as leituras dos livros de André Luiz e Emmanuel através de Chico. Cada leitura é um aprendizado. É ler com consciência, é ler pensando, é ler filosofando o que está escrito. Deixo o convite, quem quiser, pegue o livro Nosso Lar, mensagem de André Luiz. Pode reler e reler, pensar, filosofar, saborear cada palavra que vai valer a pena. E neste momento, então, para o nosso fechamento, vou convidar a todos para fecharmos os nossos olhos. Vamos respirar fundo e elevar uma prece ao Pai de agradecimento. Agradecer por esta vida. Não é só esta vida material, no plano material, mas, Pai, te agradecer a minha vida como espírito, te agradecer pela minha existência, te agradecer pelo teu amor, te agradecer pelo amor dos nossos irmãos que lutam conosco dia a dia para que venhamos a nos iluminar, nos elevar, que venhamos a evoluir como espíritos, como cidadãos do universo. Queremos agradecer aos nossos irmãos do plano espiritual que também nos acompanham e que eles possam receber a tua graça, a tua luz, o teu amparo, tua proteção em todos os momentos da sua jornada. Obrigado, Pai. Que assim seja.